Estudantes de todo o Brasil, olá! Oi gente, meu nome é Pamela Rocha, tenho 19 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui para gravar o nosso primeiro vídeo da nossa primeira aula do curso de redação. Eu espero que seja um curso muito proveitoso. Vou postar todas as semanas, nesse mesmo dia, aos domingos. Eu espero que vocês gostem, espero que esse curso dê resultados. E antes de eu começar aqui a falar propriamente do que eu tenho para dizer, eu queria fazer um leve desabafo com vocês. Porque semana passada, quando eu postei que eu iria começar a oferecer esse curso, que ele seria gratuito, que eu iria corrigir redações, eu tive um retorno muito positivo, tanto no próprio vídeo, quanto lá no meu Instagram. Mas assim como em tudo na vida, eu tive um retorno negativo de algumas pessoas também. E inclusive algumas pessoas até que eu conheço, assim. Algumas que são bem próximas, outras que nem tanto. Eu queria só desabafar um pouquinho com vocês mesmo. Que eu recebi algumas mensagens do tipo que eu estava sendo antiética por estar oferecendo um curso de redação gratuito, meio que tomando a vaga dos profissionais da área, atuando como se eu tivesse alguma formação na área. Bem, eu, Pamela Rocha, considero que eu estaria sendo antiética se eu tivesse dito aqui em algum momento que eu tenho formação na área, mas em momento nenhum, pelo contrário, eu deixei bem claro, no último vídeo eu deixei bem claro que eu sou uma mera estudante querendo passar um pouco dos meus conhecimentos para vocês, que eu não sou professora de redação, que eu não sou professora de português, de gramática, de literatura e que eu não tenho formação na área, que eu realmente quero apenas compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Eu recebi outras mensagens também de outras pessoas dizendo que não teria a mesma qualidade, que pessoas que trabalham nessa área, que professores, que alunos de letras, por exemplo, ficariam muito chateados vendo outras pessoas que nem formação na área delas têm oferecendo isso, sabe? De forma gratuita. Que, por exemplo, uma menina mesmo disse que eu não gostaria se uma pessoa que não está fazendo medicina viesse falando algo de medicina. Eu não ficaria contanto que essa pessoa soubesse o que ela está falando. Aí, se ela também assumisse que ela não tem formação da área, ou seja, se ela não exercesse legalmente uma profissão. Se ela falasse, olha, por exemplo, eu estou fazendo nutrição, mas eu estudei especificamente essa parte que também está dentro da medicina e eu entendo um pouco disso, por mim, sem problema nenhum, sabe? A mesma coisa quando eu estava estudando para concurso e eu tinha um professor de direito penal que ele não necessariamente fez direito, ele não necessariamente era advogado, mas ele era muito foda em direito penal, porque ele estudou muito e passou num concurso top, tipo assim, extremamente concorrido. Então eu penso assim, se eu realmente não pudesse falar de algo de redação só porque eu não faço letra, sabe? Eu acho isso muito, assim, incoerente. Porque, por exemplo, se for pensar assim, a Débora Ladin não poderia falar de redação porque ela faz história, ela só poderia falar de história do mesmo jeito que eu faço medicina, só posso falar de coisas relacionadas à medicina. E eu não acho isso. Eu acho que a Débora, ela ajuda muita gente, inclusive eu assisti os vídeos dela, eu gostava muito dos vídeos dela, dos repertórios dela, e eu acho que acrescentou. Então eu quero reforçar aqui pra vocês novamente que eu não sou professora de redação, eu não tenho formação na área, eu sou apenas uma estudante, eu deixo bem claro em toda a introdução do vídeo, eu faço questão. Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 19 anos e eu sou estudante de medicina da UFG. Eu deixo bem claro tudo isso pra vocês, pra que vocês não digam que eu estou enganando vocês. Em momento algum, esse é meu objetivo. Meu objetivo aqui é realmente tentar ajudar quem não tem condições nenhuma, e eu não acho também que eu esteja tomando o lugar de ninguém, de nenhum professor, até porque eu tenho consciência de que eu nunca vou ter a competência de um professor formado com anos de experiência em sala de aula. Então eu tô aqui realmente para amparar aqueles que não têm condições de chegarem até esses professores que tiveram ótimas formações, que têm ótimos cursos, que têm muitos anos de experiência e que normalmente estão nas melhores escolas, que normalmente são as escolas privadas. Eu tô aqui realmente, principalmente para amparar quem é da escola pública, porque assim como eu, não teve redação. Eu fui ter redação no meu terceiro ano do ensino médio, e isso porque ainda foi meio que uma redação mais ou menos, porque eu só tinha 2 redações no ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Não, mentira, eu tinha 4. 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Então, assim, eu quero deixar isso bem claro. Eu fiquei muito chateada, pensei até em parar, tipo, não gravar os vídeos. Comecei a me questionar bastante,
mas me questionando eu cheguei a essa decisão, sabe? Que mesmo que tenham 10 contra mim, eu espero que tenham 100 a favor. E que se eu conseguir ajudar uma pessoa, pra mim já tá bom. Eu também não estou prometendo resultados aqui pra ninguém. Eu não estou falando que se você assistir os meus vídeos, você vai tirar 1000 na redação. Nem eu tirei 1000 na redação. Mas eu espero que talvez você assistindo os vídeos, se você, sei lá, que nem eu disse no último vídeo, se você estiver com 700, você vá pra 720, 740, quem sabe um 900, sabe? Essa é a minha meta, ajudar nem que seja um pouquinho. Então agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que eu sei que pra muitos é considerado meio que desnecessário, mas como eu quero que esse curso seja completamente completo, olha eu repetindo as palavras, como eu quero que ele realmente seja completíssimo, eu preciso começar do zero mesmo. Já deixando bem claro, eu fiz todo um planejamento, porque eu decidi certinho quais vídeos eu vou gravar, o que eu vou falar em cada vídeo já antes de eu decidir fazer um curso. Eu já tinha feito todo esse planejamento para não esquecer de nada, para não faltar nada aqui pra vocês, para eu falar de tudo que eu lembrasse, assim, realmente. E eu vou divulgar lá no meu Estudigram, no Vestibuleiros, certinho os dias de cada das aulas. Então, por exemplo, na próxima aula a gente vai falar sobre estrutura do texto dissertativo argumentativo, as características, enfim, organizei, já até fiz a atividade pra vocês. E aí eu vou deixar lá certinho, tipo, o cronograma, sabe? A minha ideia é terminar tudo até no inicinho de novembro, pra gente ficar realmente novembro ali inteiro. Eu tô esperando o INEP decidir, o MEC decidir, né, que dia será o Enem, pra gente ficar pelo menos um mês ali antes, só realmente pegando assim e fazendo redação e corrigindo redação, sabe? No último mês eu quero reservar principalmente pra fazer análise de redações pra vocês. Então eu quero já passar todo esse conteúdo até o início de novembro, é o meu objetivo. Então hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre a aparência da redação. Embora não exista uma competência, uma habilidade específica para isso, a gente sabe que isso importa muito e na verdade isso importa talvez mais do que muitas das coisas que estão escritas lá na cartilha lá do Enem. A aparência da sua redação, ela é a primeira impressão que o corretor vai ter do seu texto e de quem você é. Então, assim, influencia muito, mas muito mesmo. Porque se ele pegar uma redação amassada, com um número de linhas pequeno, com uma letra irregular, enfim, com características que eu vou dizer aqui pra vocês, ele já vai começar a corrigir aquela redação com maus olhos, sabe? Pensa, eu tinha uma professora que ela era corretora do Enem, ela falava que ela corrigia em média 100 e poucas redações por dia do Enem. Então você pensa, o cara tá corrigindo 100 redações lá por dia. E aí ele pega a sua redação, tá a redação já assim de cara feia, digamos assim. Ele já vai corrigir a sua redação com maus olhos, ele não vai nem fazer questão de fazer vista grossa. Se ele vê algum errinho, ele vai tirar nota mesmo, sabe? Então isso influencia demais. A primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês é a questão do número de parágrafos. No próximo vídeo eu vou explicar certinho como funciona a estrutura do texto dissertativo argumentativo, questão de parágrafos, mas enfim, já quero adiantar. Uma redação do Enem, ela basicamente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo que o desenvolvimento, normalmente, ele é dividido em D1 e D2, porque você normalmente apresenta duas teses, dois fatores, assim, para comprovar a sua tese, né? Duas argumentações para comprovar a sua tese. Então, normalmente, a redação tem 4 parágrafos. Se caso você queira colocar, por exemplo, eu já fiz uma redação com 5 parágrafos, mas, assim, eu não gosto, sabe? Eu prefiro 4 porque é mais, assim, forminha, sabe? Mais bem estruturado, mais fácil de fazer. Então, normalmente ela tem de 4 a 5 parágrafos. Menos que isso, o corretor já vai olhar a sua redação com maus olhos, porque, assim, pensa comigo, a sua redação ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Se caso você fizer 3 parágrafos, obrigatoriamente, um é para introdução, um é para desenvolvimento e um para conclusão. A introdução, ela é bem pequena. A conclusão, ela só apresenta a intervenção, basicamente. Então, o seu texto praticamente todo vai estar ali no desenvolvimento. Então, pensa, a sua redação tem 30 linhas. Vamos supor que você vai escrever todas as 30 linhas. Você vai fazer, sei lá, 5, 6 linhas para introdução, sei lá, 7, 8 linhas para conclusão. E nisso vai sobrar, tipo, mais de 15 linhas praticamente para você escrever só no desenvolvimento, sabe? Então, assim, vai ficar muito desproporcional. O texto do Enem, ele tem que ter uma certa proporção. Os parágrafos, óbvio que você não precisa fazer, tipo, eu vou fazer 7 linhas na introdução, 8 desenvolvimento, 7 conclusão. Dá, né? Dá 30 certinho. Você não precisa fazer isso, mas é preciso ter pelo menos uma proporção. Tipo assim, você não vai fazer 3 linhas na introdução e
17 no desenvolvimento, sabe? Isso é uma coisa que não necessariamente tira nota, mas que o corretor olha pra sua redação com os maus olhos. Então, já a segunda dica que eu dou pra vocês é: não façam 3 parágrafos, tente dividir a sua argumentação realmente em 2 argumentos pra sustentar a sua tese. E, assim, mais de 5 também eu não recomendo, porque senão vão ficar parágrafos muito curtos. E outra, eu não vejo necessidade de mais de 5 parágrafos na sua introdução. Na sua introdução não, na sua redação. Então, tentem realmente fazer 4 ou 5 parágrafos. Mais pra frente do curso eu vou ensinar vocês como trabalhar esses 4 e vou dar a opção de 5 também. Embora eu insisto aqui, eu prefiro 4 parágrafos porque fica mais formatadinho, mais organizadinha a sua redação. E já aproveitando que eu já comentei sobre isso, tenha uma regularidade na quantidade de linhas de cada parágrafo. Como eu disse, não faça um muito grande e um muito pequeno. Obviamente, geralmente a introdução ela é um pouco menor mesmo, e a conclusão, às vezes, ela é um pouco maior mesmo, porque tem que ser 2 propostas, uma completa e uma incompleta, você tem que retomar a tese, você tem que concluir. Tudo isso eu vou falar aqui no curso, mas, assim, tentem ter uma certa regularidade, sabe? Por exemplo, faz, sei lá, 7 linhas, 10, 7, sabe, 8. Tente não destoar tanto, assim, de um parágrafo para outro. A terceira coisa que eu quero falar aqui pra vocês é a questão da quantidade de linhas. O Enem, pelo menos até ano passado, eu ainda não li o edital desse ano, até ano passado, eles consideravam insuficiente a redação que tivesse menos de 7 linhas. Bem, eu nunca vi uma redação nota 1000 com menos de 20 linhas, então nisso a gente já observa uma certa regularidade, certo? Então, assim, tentem realmente preencher as 30 linhas, sabe? Isso faz com que o corretor olhe sua redação e veja que você tem coisa pra falar, mas não fica escrevendo as 30 linhas enchendo linguiça, sabe? Eu vou falar bastante coisa aqui pra vocês, espero que vocês consigam desenvolver bem a sua redação, mas a questão é isso, tentem não deixar tantas linhas sobrando, deixa 1, 2, se for pra sobrar, sabe? Pra ele realmente olhar e ver que você tem um conteúdo pra passar pra ele. A quarta coisa que eu quero falar pra vocês é a distância do recuo da margem da redação. Isso é uma coisa também que necessariamente não tira nota, mas que também faz o corretor olhar sua redação com maus olhos. O parágrafo, você obrigatoriamente, isso é da estrutura do texto dissertativo e argumentativo, você tem que deixar um recuo maior da margem esquerda. Então, assim, tente, sei lá, deixar uns 2 dedos mais ou menos, sabe? Lá no meu Studigram, eu vou fazer uma story certinho mostrando pra vocês uma distância legal pra vocês deixarem, porque vocês também não vão começar a escrever no meio da linha. Primeiro, porque ele vai considerar que isso é um poema, praticamente, e segundo, porque ele vai entender que você está gastando muito espaço porque você não tem nada pra falar, e novamente vai corrigir a sua redação com maus olhos. A quinta coisa é a distância do recuo também lá na margem direita. Da mesma forma que você não pode deixar uma distância gigantesca na hora de dar o espaço do parágrafo, e da mesma forma que você tem que escrever bem rente à margem esquerda, quando não for iniciação de parágrafo, você também tem que escrever bem próximo da linha direita, porque senão é que nem eu falei, se você quer deixar muito espaço para realmente gastar a linha, ele vai ficar uma formatação praticamente de poema, você escrevendo ali só no meio, sabe? E isso tira nota sim. Então tentem chegar ao máximo perto da linha, mas não ultrapassem, porque as redações são escaneadas. Então se você passar da margem, às vezes o corretor até pode saber o que você tinha escrito ali que não foi escaneado, mas se ele quiser, ele pode tirar nota sim, porque você tem que saber que não pode ultrapassar da margem. A próxima dica que eu tenho a passar pra vocês, creio que é a sexta dica, é a questão da separação silábica. Uma coisa que não necessariamente tira nota, mas que é legal você fazer porque é o certo, se você terminou uma palavra perto da margem direita, não coloquem o tracinho embaixo, aquilo não existe na língua portuguesa, pelo menos era o que minha professora falava pra mim. O correto é quando você for separar uma palavra, você colocar o tracinho, o travessão, na frente. E questão de separação silábica, eu ainda vou falar mais pra frente. Questão de como fazer com hífen, quando a palavra tem hífen, quando você precisa separar, tudo certinho, eu vou falar mais pra frente, questão da gramática. Mas aqui eu só quero falar a questão da aparência mesmo, não faça o tracinho embaixo, até porque aquele tracinho ele pode confundir com a linha, como a caneta é preta e quando escaneia as linhas também são pretas, pode até marcar lá, pode até confundir o corretor e ele achar que você não colocou lá na frente. A sétima dica que eu quero dar pra vocês é a questão do título. No Enem, o título não é obrigatório e como eu já disse aqui pra vocês, eu prefiro não colocar títulos nas minhas redações. Porque se você não colocar um título, você não vai perder nota, mas se você colocar um título completamente desconexo, você pode perder nota. Então, assim, caso você queira muito colocar um título, coloque um título criativo, não coloque um título repetitivo, sabe?
que você simplesmente está falando, eu vou falar disso. Coloca um título que desperte a curiosidade no seu corretor. Se você colocar um título legal, se você quiser colocar um assim, um interessante, ele pode olhar a sua redação e já começar a corrigir ela com bons olhos. Vamos supor que você vai fazer uma redação falando sobre a miséria social. E aí, lá no início da sua redação, você citou o poema Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Não coloca, por exemplo, no título a persistência da miséria, sabe? Isso é muito óbvio. Coloca, sei lá, por exemplo, os severinos brasileiros. Ele não necessariamente fala o que você vai falar no texto, mas quando ele lê o seu texto, ele vai entender o porquê daquele título. E é um título muito mais criativo se você trazer o seu repertório pro seu título, sabe? Mais pra frente eu também vou falar um pouquinho mais sobre título, mas isso que eu queria dizer, se você realmente não tem criatividade pro título, não coloque, porque se você colocar um título desconexo ou óbvio demais, o seu corretor pode começar a ler a sua redação com maus olhos. A próxima coisa que eu quero falar pra vocês, creio que é a 9ª dica, é a quantidade de rasuras. Quando vocês forem passar a redação de vocês a limpo, tentem realmente não errar, prestem muita atenção. Obviamente a gente não é perfeita e a gente pode errar. O que eu era instruída pelo meu professor no meu cursinho era, você errou, não faça algo escancarado, tipo assim, pro seu corretor abrir a sua redação e já ver aquele tanto de rasura, sabe? Errou, faça só um risquinho em cima da palavra que você errou e continue na frente. Não coloque parênteses, não coloque travessão. Quando você coloca parênteses, você coloca travessão, você faz um monte de rasura, assim, risca, sabe? Faz uma bola em cima, você tá indicando, você tá jogando na cara do seu corretor, aqui, errei. Tá aqui, erro. A próxima dica que eu quero dar pra vocês é a questão do tamanho e da forma da letra. É uma coisa meio idiota, como eu havia dito, mas é uma coisa idiota que pode te ajudar muito ou pode te atrapalhar também. Se você começou a sua redação com letra de forma, continue ela, faça ela toda com letra de forma. Se você continuou ela com a caligrafia comum, faça ela toda com caligrafia comum. Não comece com um tipo de letra e continue com outro tipo, porque o corretor entende que, por exemplo, você começou com um tipo de letra, você viu que não ia dar a sua redação e você mudou a sua forma de escrever para poder escrever menor, escrever mais perto pra poder caber, sabe? E aí ele entende que você não fez um projeto textual, que você não teve antes um projeto de texto. E aí isso pode sim até realmente tirar sua nota, na questão do, acho que é a competência 3, né, que fala sobre projeto de texto. Então, assim, se você começou com uma letra, continue com essa letra. E se você começou escrevendo grande, é porque lá no início você determinou que não tinha muita coisa pra falar e vai escrever tudo grande. Se você sabe que você tem muita coisa pra falar, comece escrevendo pequeno e termine escrevendo pequeno. É melhor você deixar sobrar 2 linhas, 3 linhas, do que você começar pequenininho e depois aumentar a letra drasticamente só pra poder ocupar as 30 linhas. Isso eu acredito que seja muito pior e eram as minhas recomendações também que eu tinha dos meus professores. A penúltima coisa que eu quero falar pra vocês é a questão da intensidade e da força da caneta. Sim, é uma coisa que muitas vezes a gente nem pensa nisso, mas é uma coisa que pode sim tirar sua nota. E não só isso, não só tirar sua nota, mas pode anular a sua redação. Se você estiver escrevendo, por exemplo, e aí a sua caneta falhar, não fique forçando, sabe, por cima, assim, não tente, por exemplo, muitas vezes a gente erra um errinho, por exemplo, sei lá, escreve um D ao invés do A, e aí a gente marca assim o A, faz bem um ar contornado pra não ter que riscar o D, pra aquele tracinho lá em cima ser desconsiderado, sabe? Só que, dependendo do seu corretor, ainda mais se ele tiver de bom humor ou não, ele pode simplesmente anular a sua redação por causa disso. Você sabia disso? Porque se você está escrevendo a sua redação normalmente e tem alguma parte do seu texto, nem que seja uma letra, você escreve mais forte pra não ter que rasurar, ele pode considerar que você está marcando a sua redação para que você seja identificado, e isso não é permitido no Enem. Você pode simplesmente zerar a sua redação por causa de um azinho, de uma letrinha, de uma palavrinha escrita com mais força. Então, se você começou escrevendo forte, continue escrevendo forte. Se você começou escrevendo fraco, continue escrevendo fraco. Se errou, não fica forçando por cima. Faz um risco pequenininho, é muito melhor, é muito mais discreto, continua na frente. E a última coisa são as coisas mais óbvias. Tenha muito cuidado no dia da sua prova, ainda mais se você optou pelo Enem impresso. Cuidado para não rasgar, para não sujar, para não amassar, porque tudo isso dá pra ver pelo escaneio. E além disso, ser considerado meio que uma falta de responsabilidade sua com a sua prova, pode atrapalhar realmente. Então, por exemplo, às vezes você levou
um suco, uma coca e pingou lá na redação, quando for escanear, pode ter uma manchinha lá. Além de realmente poder zerar a sua redação, por ser considerado uma demarcação proposital. Além disso, o corretor, se ele não zerar a sua redação, ele pode considerar desleixo, vai começar a ler sua redação com os maus olhos, e se ele não entender a palavra, ele realmente pode tirar a nota sua por causa disso. E por fim, eu quero passar uma atividadezinha pra vocês aqui, pra vocês treinarem isso. Eu sei que esse primeiro, ele não é muito técnico, é só uma questão mais de alerta pra vocês mesmo. Mas é bom que eu já explico como que vão funcionar essas atividades. Eu tenho um Drive e lá no meu Drive eu vou deixar uma pasta separada apenas para as redações. Então, no final de todos os vídeos eu vou passar uma atividadezinha pra vocês. E todos os materiais complementares, extras, textos, tudo que eu for falar aqui pra vocês, eu vou deixar lá nesse Drive pra vocês. Então, a atividade, entre aspas, de hoje é a seguinte: eu vou deixar lá no meu Drive uma introduçãozinha, um trechinho mesmo de uma redação. E eu quero que vocês realmente olhem tudo que poderia prejudicar vocês na aparência da redação. Lá no meu Estudigram, na sexta ou no sábado, eu vou trazer pra vocês tudo que poderia prejudicar. E aí vocês veem se vocês conseguiriam observar todos os errinhos, digamos assim, todas as coisas ruins que tiveram lá. Essa é uma coisinha mais só pra praticar mesmo, enfim. E por último, eu queria pedir pra vocês pra se inscreverem aqui no canal, porque como eu disse, quando a gente completar 15 mil inscritos, eu vou realizar um sorteio super bacana lá no meu Estudigram pra vocês. Inclusive, se vocês não me seguem lá, me sigam lá, que é @vestibuleiros. Deixem todas as dúvidas que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem ou sugestões aqui nos comentários, porque eu vou ler todos sábado que vem e eu vou analisar todos, vou responder todas as dúvidas que tiver e vou acatar todas as sugestões também positivas que tiverem aqui. Muito obrigada desde já. Se vocês gostaram, curta esse vídeo aqui pra me ajudar. Vai lá na última foto do Estudigram, curte a foto também, me ajuda a impulsionar esse projeto. E semana que vem eu venho já realmente trazendo conteúdo pra vocês, assim, muito, muito conteúdo mesmo. Então já separa um caderninho aí pra vocês poderem anotar tudo que eu falar aqui. Eu espero que ajude. Um beijo e tchau!